Esta semana Deus me deu uma reflexão muito profunda e que eu acredito que vai falar com alguns corações. Quando nós lemos nos evangelhos, nós vamos ver, por exemplo, no Evangelho de Marcos, sobre a mulher com hemorragia, muitos detalhes. Já o Mateus, ele dá menos detalhes, mas ele coloca algo que foi fundamental, que você não encontra. Marcos não fala, por exemplo, sobre esse detalhe. Pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Essa mulher, ela viu uma coisa em Jesus que ninguém viu. Ela pegou uma escritura no final do Velho Testamento, em Malaquias, que fala sobre o Messias. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E salvação trará debaixo das suas asas. Mas eu gosto mais da tradução, que foi exatamente a que ela pegou, que a salvação e cura aqui tem o mesmo sentido. Esse versículo fala do Messias, exatamente quando o Senhor encerra, e ele fica por cerca de 400 anos sem falar. E esse versículo vem e aponta para Jesus, está falando de Jesus. Olha, quando o sol da justiça aparecer, ele vai se levantar trazendo cura nas suas asas. E naquela multidão, onde todo mundo apertava Jesus, pegava em Jesus, só essa mulher, se lembrando da Escritura, ela se lembrou da Escritura. Você está vendo como você precisa conhecer a palavra e se agarrar a ela? Ela se lembrou da Escritura e ela reconheceu em Jesus o Messias, o sol da justiça que havia se levantado. E então, com base nessa escritura aqui, ela vem e diz: se tão somente, ela nem disse, ela disse com ela. Ela estava falando com ela. Ela pensava: se tão somente eu tocar na borda, se eu tocar em seu manto, eu ficarei curada. Essa mulher, ela viu uma coisa que ninguém viu. Ela se lembrou de uma escritura que ninguém se lembrou. Ela teve uma visão que os outros não tiveram. E sabe, algumas pessoas, elas receberam de Deus essa graça, esse dom.
elas conseguem ver o que ninguém está vendo. Elas conseguem enxergar o que ninguém está enxergando. Elas se lembram de coisas que muitos já esqueceram. E elas se agarram àquela verdade. E é por isso que elas se destacam. Que elas conseguem, no meio de uma multidão, fazer história. Depois de tanto tempo, nós estamos aqui sendo edificados com o olhar daquela mulher, com a fé daquela mulher. Aquele tipo de gente que permite que o Espírito Santo discirna coisas, revele coisas, que outras pessoas que estão tão cheias de muitas coisas, cheias delas, não conseguem ver. E acabam perdendo a grande oportunidade da vida, o portal que foi aberto. Aquele momento que todos ali tiveram a oportunidade de viver a glória de Deus. Mas, incrivelmente, naquela multidão, a Bíblia fala que essa mulher viveu. E o Jairo, que depois Jesus terminou, porque essa mulher interrompeu um processo. Jesus estava indo com Jairo para a casa dele para orar pela filha dele. E essa mulher, ela meio que para tudo ali, sem abrir a boca. Apenas sendo guiada pelo Espírito, cansada de sofrer, doente, com a vida financeira dela diluída por causa de uma doença que não tinha cura. O problema dela era espiritual. A medicina não pôde resolver. A dor dela não era só a dor naquele corpo enfraquecido por passar 12 anos sangrando sem parar. Mas o fato dela não poder ter convívio social, a vida dela era solitária. Uma vida solitária, doente, solitária. E agora, todos os seus recursos se foram em busca de cura. Sabe quando você deposita a esperança, a energia, recursos para obter um resultado e nada funciona? Essa mulher. A religião não podia ajudá-la. A religião nunca pode ajudar. O sistema religioso não podia ajudá-la. A medicina não podia ajudá-la. Nenhuma forma natural podia ajudá-la. Mas essa mulher, ela enxerga em Jesus o que ninguém estava enxergando. E ela pensa, foram as últimas palavras do Senhor para o profeta Malaquias, que quando o Messias viesse,
seria como o sol da justiça que se levantaria. E ele traria cura em suas asas. Cura em suas asas. Então ela pensou, cura em suas asas. Ele é a fonte de cura. Ele é o sol da justiça. Ele é a saída para a minha vida. Ele é a resposta. E essa mulher, talvez tão doente, enfraquecida, quase que se arrasta, com um único pensamento: ele é o sol da justiça, e ele trouxe cura em suas asas. Então, tão somente se eu tocar no seu manto, na borda da sua roupa, eu vou ser curada. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando ela toca, ela percebe que instantaneamente o seu corpo ficou curado. E Jesus então para e diz: quem me tocou? Ele começa a procurar. E ele pergunta, e os discípulos, sem nenhum discernimento, dizem para ele: mestre, tem uma multidão te apertando. Mas ele deixa claro que não. Aquele não foi um toque comum. Foi um toque de fé. Foi um toque de alguém que viu o que os outros não estavam vendo. Alguém que enxergou o que ninguém estava vendo. Alguém que se lembrou das últimas palavras do Senhor, através do profeta Malaquias. Esse é o sol da justiça. E ele trouxe cura nas suas asas para mim. Ele é o sol da justiça. E aqui tem pessoas que já tentaram tudo. Mas agora precisam se lembrar que o sol da justiça trouxe cura nas suas asas. E ele tem a cura que você precisa. Seja ela física ou na alma, ele tem a cura que você precisa. Mas aqui também tem pessoas que têm conseguido ver o que outras não têm visto. E o Senhor diz para você que você ainda tem muito mais para ver. Que você vai ver tanto mais. Que o seu discernimento vai aumentar tanto. Você vai ver tanto mais o que outros não estão vendo. Que vai proporcionar a você resultados que outros também não estão tendo. Então, com o seu coração alargado, deixe essa palavra ministrar seu coração, tomar seu coração, vestir você como um manto. Porque o sol da justiça já se levantou e ele trouxe cura nas suas asas. Receba a cura em o nome do Senhor Jesus. Onde você estiver agora, aqui ou à distância, receba a cura agora,
Receba cura para o seu corpo. Receba cura para a sua alma. Para o seu espírito agora. Seja avivado. Receba vida. Receba poder agora. O sol da justiça já se levantou. E ele trouxe cura. Cura nas suas asas. Receba agora. Cura. Em nome de Jesus. Tenha sua visão ampliada. E veja o que outros não estão vendo. Tenha sua visão ampliada agora. E a partir de agora, você verá com clareza e nitidez o que outros não estão vendo. O sol da justiça passa por aqui. E ele trouxe cura nas suas asas. Receba a presença dele, que toma você e te consola e te ampara e levanta e traz um renovo, esperança, fortalecimento. Seja fortalecido no espírito. Você pode não ter encontrado solução em lugar nenhum, mas a porta de cura foi aberta para você. Eu não sei a área que você precisa que o sol da justiça se manifeste, mas ele está aqui, agindo em seu favor, tocando você profundamente, revestindo você de força, te levantando, porque o que parecia ser um fim para aquela mulher foi o começo de um novo tempo. Foi um legado que ela deixou para nós. Um legado de esperança, de recomeço. Sim, foi um recomeço. Imagina alguém que ficou 12 anos se esvaindo. Tudo estava, a vida dela estava indo embora a cada novo dia. Levantar para ela era um tormento. Parecia que tinha acabado. Ei, para quem acha que acabou, é o Espírito Santo dizendo: não! É o começo de um novo tempo. É a construção de um legado, de um testemunho que vai levar cura e restaurações. Talvez você está sendo empurrado por uma dor, por uma doença que tomou o seu corpo, ou talvez tomou a sua alma e tem enfraquecido você a desistir, a se entregar. Porque quando você tenta tudo e nada funciona, ela tentou salvar, ela tentou se curar, mas quando ela se lembrou, ela olhou para Jesus e ela se lembrou da palavra, a palavra, o poder da palavra de Deus. Ela é como fogo, ela é como marreta. E então, a chama da vida reacendeu.
E agora ela bate na porta certa. Ou melhor, ela toca. E ela é instantaneamente curada. Então receba cura no seu espírito agora. Receba cura na sua alma agora. Receba cura no seu corpo agora. Receba cura agora em nome de Jesus. Receba restauração agora. Seja levantado pelo Espírito Santo. Curado, erguido poderosamente. E o que estava matando você, abatendo você, foi embora. Foi derrotado. E a força contrária que se levantou para que você desistisse, talvez até da vida, talvez de um chamado, talvez de um propósito, talvez do seu ministério, acabou. Você não recuará, mas avançará e construirá um legado e vai deixar um testemunho em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque o sol da justiça, o sol da justiça, já se levantou. O sol da justiça. E ele trouxe cura nas suas asas. E essa palavra é para você. Ele está trazendo cura. 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 Eu sei que ele está passando, está trazendo cura. Seja possuído pelo Espírito Santo. Seja cheio da presença dele. Tenha suas forças renovadas, revigoradas. Sejam, cada um aqui seja curado na sua área mais sensível e dolorida, ferida. Tenha o seu ânimo restaurado. Tenha a sua fé renovada. Seja possuído pela alegria do Espírito. Pela paz que excede todo o entendimento. E nenhuma opressão tem o poder de derrotar você. Muito pelo contrário. Quando você lê o Salmo 22, no original, no hebraico, se você pegar uma língua hebraica e tiver alguém que conhece hebraico e ler para você, você vai ver que fala sobre os touros de Bazã me cercaram. Mas quando você lê no original, você encontra os touros de Bazã me coroaram. E esse é o salmo de Davi, profético, messiânico, que Jesus repete. Pai, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Então Jesus foi coroado, foi altamente exaltado, porque ele foi até o fim.
Em Hebreus 12 diz isso. Que ele não recuou. Em Filipenses 2 diz isso. Que ele se humilhou e foi exaltado. E aí então, sabe o que isso quer dizer? O que seria de José se os seus irmãos não tivessem jogado ele no poço? O que seria de Davi se ele não, sem o Golias? O que seria de nós se Jesus não tivesse ido à cruz? Então, na verdade, os touros de Bazã, que Davi profeticamente fala no Salmo 22, no original, ao invés de me cercaram, eles me coroaram, porque há pressões na nossa vida, aquele sangramento, aquela decepção, fez com que aquela mulher, no seu mais profundo desespero, conseguisse enxergar em Jesus o que ninguém estava enxergando, e construir uma história que outros ali não construíram. Não fala que outros tiraram virtude dele. Esse ministério não existiria sem aquele acidente que amputou o braço do mundo. A nossa vida, as pressões que chegam até nós, elas não chegam para nos matar, nem para nos destruir, mas para nos levantar, nos alavancar, para construirmos um testemunho e deixarmos um legado. É para nos deixar mais fortes, é para nos coroar. Sim, os touros de Bazã nos coroam. Eles nos cercam com o intuito de nos destruir, mas na verdade eles estão nos coroando. Eu não sei o que você vive, mas isso chegou na sua vida para te coroar. Para coroar você, para levantar você, para edificar. Não só a sua vida, mas a todos nós. Receba a sua cura agora em nome de Jesus. Espírito Santo, nós estamos aqui nesta manhã. Uma manhã tão especial, poderosa, em que o Senhor nos presenteia já no início desse culto. Uma palavra tão especial, que traz renovo e esperança, que traz cura e renovo, que reescreve histórias, que dá um novo começo, que constrói legado. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo a tua igreja. Eu abro esta reunião declarando cura sobre o teu povo, vida, renovo, esperança, mudanças radicais, em toda parte, em nome de Jesus, corações curados, almas saradas, espírito renovado, um corpo sarado, curado, diagnósticos caindo por terra, cura, receba a cura, agora, em nome de Jesus. Que corpos estejam sendo curados agora, renovados agora, fortalecidos.
Que a energia volte, a alegria volte, o renovo, a força. Que ela já tenha se levantado e se endireitado no espírito, crendo que a vitória foi entregue a ela, que a cura está nas mãos dela, e que ela não dará nenhum passo para trás, mas ela vai agora com mais força, porque nenhuma pressão tem poder de pará-la. Mas as pressões vieram para alargá-la, para largar as tendas espirituais, para levantá-la, para fortalecê-la, para deixá-la mais forte, robusta, para coroá-la. Essa dor veio para coroá-la, esse problema veio para coroá-la. Eu não sei onde estava doendo, Senhor, mas eu sei que veio para coroar a vida dela, para levantá-la poderosamente. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo. Eu oro, Senhor, para que a tua igreja saia desta reunião curada de todas as maneiras, fortalecida, restaurada, famílias curadas, financeiro curado, a saúde dela, espiritual perfeita, a saúde emocional, saudável, a saúde dela, o físico dela, completamente restaurado, que ela tem recebido uma carga poderosa de poder e energia, de glória, que ela esteja sendo vestida com manto de glória, e que ela tenha certeza, Senhor, que ela saia desta reunião hoje com a certeza que essa dor, que essa doença, que essa enfermidade, essa ferida, essa pressão, seja lá o que for, veio para levantá-la, coroá-la, para fortalecê-la, para que ela seja uma fonte de luz, de vida ainda maior. Eu abençoo a tua igreja, o teu povo, aqui em toda parte. E que lares sejam alcançados com vida e cura. Que corações, famílias inteiras sejam alcançadas com vida, com cura. Que a cura do teu Espírito alcance cada pessoa que está ouvindo o som da minha voz. Que vidas sejam livres da dor, das infecções, inflamações, diagnósticos que afligem a alma. Que corações sejam livres da ansiedade, do medo, da amargura. Que eu possa ver um povo sorrindo, renovado, restaurado, profundamente restaurado, tomado pela tua presença, com graça, com favor, que é o seu escudo protetor. Derrama, Senhor, essa unção sobre toda a igreja, sobre o teu povo, e que cada um possa perceber como essa mulher, que sofreu por anos,
e foi curado instantaneamente, que cada um possa perceber agora, instantaneamente, a cura, a restauração, a vida, o renovo, a alegria. Que cada um esteja percebendo a sua presença, tomando as mentes, os corações, o corpo, sejam tomados pelo Espírito Santo, possuídos por Ele, curados. Eu não sei do que essa mulher morreu, mas não foi daquele problema. Provavelmente morreu de velhice. O que não ia acontecer. Ela ainda ia morrer jovem. Mas certamente ela teve vida longa e pôde até o último dia glorificar o nome do Senhor e edificar vidas. E deixou esse legado para nós. Escuta, eu já ouvi tantos diagnósticos horríveis. Mas falando dos diagnósticos, que foram vários sobre o Murilo. Um dia, se Jesus não voltar antes, meu filho vai partir, e eu espero, sinceramente, seja bem velhinho. E assim será em nome de Jesus. Mas ele não vai. Nenhum daqueles diagnósticos tem parte mais na vida dele há muitos anos. E o que disseram que podia matá-lo, já foi embora há muito tempo. Então você vai pegar essa palavra. Porque o que disseram que ia matar você não vai, que ia aleijar, que ia adoentar não vai, que ia paralisar não vai, que seria o fim. Muito pelo contrário, escuta a voz do Espírito Santo, vai ser o começo de uma nova história, de um grande testemunho, e o nome do Senhor será glorificado. Apenas creia em nome de Jesus, porque tudo é possível. Aquele que crê tem a sua vida curada em nome de Jesus. Tem o seu destino curado em nome de Jesus. Assuma essa reunião, Senhor, e se manifesta aqui poderosamente. E continue fluindo poderosamente na nossa vida. Vem, Espírito Santo, a tua presença que faz toda a diferença. Nós te amamos. Obrigada por tudo. Te amamos, Senhor. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.